Olá, boa tarde, Ceci, tudo bom? Como é que você tá? Deixa só chegar mais algumas pessoas para a gente dar início. Olá, Bruna, Sâmia, Flavinha já chegou também. Tô só deixando chegar mais um público para a gente dar início. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é um encontro que eu estou chamando de narrativas cardinais, que a ideia é está sendo bater papo, dialogar, escutar a a pesquisa artística e a história de vida que estão sempre entrelaçadas, das mulheres que tem como foco mulheres que são artistas da cena, mas que também eu estou trazendo mulheres que têm interesse em pesquisar outras mulheres. Então, a cada ciclo, que eu estou chamando de cicla, a cada cicla, temos 4 ou 3 artistas do Cariri, do Ceará, do Cariri, Ceará, e temos 2 artistas de outras regiões do Brasil, e sempre tem 1 ou 2 pesquisadoras trazendo uma perspectiva contextual para refletir sobre o feminino, seja pesquisadoras que têm uma vivência atrelada à universidade, à academia, ou que não têm, mas que têm essa percepção sobre. Então é mais ou menos esse o objetivo do encontro, a sinopse dos encontros. E eu também escrevi um pouco para pensar que cardinal é a numeração exata que existe para além das subdivisões da quantidade dos elementos constituintes de um conjunto. Cardinal ou cardeal é também a identificação de um pássaro vermelho do norte, uma ave passeriforme da família Cardinalis. No Brasil, essa ave ela é conhecida como galo. No Brasil, essas aves denominadas cardeais, como por exemplo o cardeal do topete vermelho, ou no Nordeste, conhecido como galo campina. Galo campina e todas essas demais aves, elas se alimentam de semente. Semente é um óvulo maduro já fecundado, que tem o poder que pode alimentar, envenenar ou renascer. Toda essa trilogia, essa perspectiva de pensar a semente, de pensar o óvulo, de pensar essas aves que buscam a liberdade, tudo isso se encontra nas poéticas das artistas. O Cardinal é um monólogo que surge em 2017 que tem como foco discutir a mercantilização, discutir por que é mercantilizado tudo que soa feminino. E também pensa essa perspectiva dessas vozes lúcidas, afeminadas, que são consideradas loucas, desvairadas, porque elas se encontram num mundo, nesse mundo que a gente convive, que preza, infelizmente, por uma visão quadrada, uma visão normalmente heterocentrada, uma visão que essas vozes que muitas vezes são consideradas loucas, desvairadas, são normalmente vozes femininas e que não são tão aceitas nessas circunstâncias. Então, o espetáculo discute isso, né? A partir do espetáculo, eu começo a pensar outras perspectivas, como é que um trabalho artístico ele pode abrir sua mente para pensar outros projetos. O Narrativas Cardinais. Olá, Leandra, Letícia, Simone, Hugo, beijos para vocês. Como é que um espetáculo possibilita vários lugares de pensamento, de fala e de ação. Hoje a gente vai se encontrar com a Flávia Gaudêncio. A Flávia Gaudêncio, ela é pesquisadora, atriz, produtora e professora de teatro. Ela é graduada em licenciatura pela Universidade Federal da Bahia e mestra em artes cênicas também pela UFBA. Ela realiza pesquisa teórica prática relacionada aos estudos culturais.
A Flávia é uma pernambucana que veio morar no Cariri, né? Que tem uma relação também de afeto com essas terras. E é isso também ela vai falar um pouco. Então eu vou fazer o convite à Flávia e ela também é minha vizinha. É isso. Vou te chamar, Flávia. Eba! Flávia, boa tarde. Obrigada por você ter se disponibilizado. A gente tem um carinho muito grande uma pela outra, assim como as demais que apareceram por aqui. E como combinado, eu queria perguntar quem é você e quais são os discursos que o corpo da Flávia vem construindo e carrega também. Boa tarde a todos. Meu celular, ele ficou nervoso e caiu. Mas eu já pedi para ele ficar calmo, que é super tranquilo. Seguinte, boa tarde, né? Ai, deixa eu só organizar aqui as coisas. Eu quero inicialmente, Bárbara, agradecer o convite, né, por essa tarde aqui de troca, um momento importante, né? Eu quero iniciar falando, na verdade, eu quero iniciar saudando e pedindo licença a você, às pessoas que estão aqui presentes, aos seres visíveis e invisíveis que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar nessa live, certo? Então, eu vou tocar uma música das Caixeiras do Divino, que é uma música que as Caixeiras do Divino é uma manifestação lá do Maranhão, que louva o Divino Espírito Santo, né? A grande maioria são das pessoas que fazem essa manifestação é constituído por mulheres, mulheres negras, né? E que a maioria são senhoras. Então, elas utilizam o tambor, esse aqui, o instrumento, né? Que é uma caixa do divino. Muitas delas são de terreiros de candomblé. Então, tem uma época do ano que elas têm essa obrigação espiritual, né, de louvar ao Divino Espírito Santo. E eu vou abrir pedindo licença, né, a todos e para a gente compartilhar aqui nesse momento. Vamos lá. Eu vou saudando essa festa agora. Eu vou saudando essa festa agora. Que Flávia, Flávia. Gente, deu um probleminha na internet da Flávia e ela saiu e eu vou convidá-la novamente. As questões de internet, né, que a gente está prestes a vivê-la. tá escutando? Pronto, agora sim, porque deu um probleminha na internet. Foi, recebi O sinal da mensagem. internet. Aí eu acho que parou. Então vou começar, né? Vou Vou tocar de novo. voltar. Eu vou tirar os comentários, porque fica melhor da gente ver sua expressão cantando, e o tambor. Tá. Eu vou saudando essa festa agora. Eu vou saudando essa festa agora. Que São Pedro, com suas chaves, possa abrir nossos caminhos. Eu vou saudando essa festa agora. Eu vou saudando essa festa agora. São João
nome, ai, meu coração, eu vou saudando essa festa agora. Eu vou saudando essa festa agora. Pode vir, Espírito Santo, prosperar esse projeto. Eu vou saudando essa live agora. Eita! Ei, que Engasguei um maravilha. pouquinho, mas é isso. Eu quis abrir os trabalhos, né? Sim. Depois de aberto esses trabalhos, eu vou tentar responder a sua pergunta. Que aparentemente, que você perguntou, né? Que quem sou eu, que história esse meu corpo carrega? Que aparentemente é uma pergunta simples, mas que traz uma complexidade muito grande, porque a gente vai se constituindo, vai se formando a partir da relação consigo, com o outro e com o mundo, né? Com o ambiente. E a partir disso, dessa relação, é que a gente vai construindo camadas, né? Vai construindo essas camadas, e a partir dessas camadas, a partir das nossas subjetividades, a gente vai mudando, a gente vai se reconstruindo nisso. Porque, por exemplo, a Bárbara que eu estou falando com ela aqui hoje não é a mesma Bárbara que eu, há um tempo atrás, estava tomando uma cerveja, por exemplo, né? Sim. Então, isso vai gerando outras questões. E aí eu fiquei me perguntando, né? De que Flávia, eu vou falar de que Flávia Bárbara está perguntando. Mas eu vou dar um panorama geral, né, aqui, para as pessoas me conhecerem, ou eu até mesmo me afirmar e trazer essa memória. Como você mesmo falou no início, eu sou pernambucana e tive minha infância no interior de Pernambuco, né? Então, eu morei, a cidade que eu morava era uma cidade que em volta dessa cidade tinha era um espaço canavial, né? Tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. E eu, na minha infância, eu ia passar nos sítios, nos engenhos, né? Depois de um tempo eu mudo para Olinda. E é aí que eu começo a fazer teatro e também conheço algumas manifestações populares do meu estado, como, por exemplo, o maracatu, o caboclinho, o frevo, a ciranda, né? E aí, nisso, depois eu mudo novamente e vou morar em Salvador. Em Salvador, eu começo a fazer teatro na UFBA, e nesse tempo eu vou assistir a defesa de dissertação, defesa de tese do professor Érico José, no qual ele faz uma pesquisa etnográfica sobre o cavalo marinho. Cavalo marinho é uma manifestação popular brasileira que fica localizada no norte de Pernambuco. Veja só, eu morava no sul de Pernambuco e o cavalo marinho era do norte de Pernambuco. Então, naquele momento, enfim, eu não conhecia. Até aquele momento eu não conhecia essa brincadeira do cavalo marinho. E foi lá em Salvador que eu conheci. Quando eu vi ele apresentando, eu vi algumas figuras ali que eu lembrei de algumas figuras que eu vi na minha meninice, na minha infância. E isso me trouxe uma memória autobiográfica, uma memória, uma referência, uma memória que trouxe lembranças, né? Trouxe sensações, imagens. E isso foi muito bom, porque isso revelou um corpo-memória, né? Que ainda estava ali, estava presente. E aí, com isso, eu vou fazer mestrado e tenho como mote o cavalo marinho, né? Vou pesquisar, vou entender, porque aquilo me afeta. Eu acho que eu fui muito na busca de pesquisar o cavalo marinho, porque era uma forma de eu me sentir pertencente àquele local, né? Onde trouxe essa memória da infância, e também para reforçar as minhas identidades, né? A minha identidade. Joel Candal, que tem um livro chamado Memória e Identidade, ele diz que é a memória que constrói essa identidade, né? Ele diz que
é a memória, ao mesmo tempo que você modela ela, você é modelada por ela. Então, tem esse jogo duplo, né, de ir e vir dentro dessa identidade. E também buscando essa ancestralidade, né? Recentemente, eu descobri que minha bisavó e meu bisavô eram de Juazeiro do Norte, nasceram em Juazeiro do Norte. E eu fiquei sabendo isso pela minha tia-avó, quando recentemente agora, né, eu fui em Pernambuco e pesquisei. Comecei a perguntar às pessoas da família sobre essa relação. E ela me contou sobre isso, que eles eram do Juazeiro do Norte. Bom, só para eu comecei a pensar sobre isso, né? O Juazeiro do Norte foi emancipado em 1911, né? Ou Uhum. seja, no início do século XX. E meus bisavós, minha bisavó, ela nasceu no início do século XX. Então, eu não sei se ela era do Crato, porque toda a região era Crato, né? Ou se Sim. era registrada como Juazeiro do Norte. E o que importa é que ela era daqui, dessa região do Cariri, que é essa aqui, ó. Dá para ver? Bom, meu bisavô pediu essa senhora aqui em namoro, e ela, inicialmente, ela não se agradou muito dele, né? Mas mas pela situação que ela estava, que ela vivia, e pelo motivo da mulher não ter muita voz, né? Ela aceitou casar com ele. E aí, depois de um tempo, ele falou para ela que assim que eles casassem, eles iam morar em Pernambuco. Ela não se agradou muito dessa disso que ele tinha colocado. Aí ela foi se aconselhar com o padre Cícero. Foi falar com o padre Cícero. E perguntou para ele o que é que ele achava dessa situação e tal. Ele disse que ela não, por ele ela não ia, porque talvez não fosse muito bom isso, né? Ela indo para lá. Depois do casamento já estava tudo certo, não tinha como fazer, ela foi para lá morar em Pernambuco. Eles compraram um sítio em Pernambuco e aí nisso ela teve 11 filhos, né? Uma grande prole. Esse meu bisavô, ele vinha sempre ao Juazeiro, né? Ele vinha para visitar a família e pela questão de devoção, né? Essa questão fervorosa do Padre Cícero, né? Desses romeiros que vêm, né? Então, teve uma vez que ele veio para cá, já adoentado, e morreu aqui. E ela só ficou sabida muito tempo depois de- dessa desse falecimento dele, né? Bom, eu estou contando tudo isso, essa historinha, Bárbara, porque por dois motivos. Primeiro motivo é para falar sobre essa mulher, né? Essa Uhum. mulher essa mulher guerreira, por não ter voz, mas ter que sustentar uma casa com 11 filhos, uma mulher, onde tinha ausência desse outro, né, para dividir essas tarefas, onde tinha um sítio e tinha que produzir ali o próprio alimento para essa prole enorme. E outro motivo que eu quero dizer, falar também, é que o meu corpo também vibra o Cariri, né? Eu estou lançando esse corpo, esse olhar, na verdade, eu estou lançando um olhar para não esquecer. Um olhar que se faz presente neste momento, né? Esse corpo que tem uma voz, que tenta escutar também esse silêncio que habita aqui essa região, né? Um corpo que sempre está em construção e reconstrução a partir das vivências tidas nessa teia construída com Pernambuco, com a Bahia e agora o Ceará, onde eu vivo atualmente, né? E isso, dentro dessa teia, eu vou construindo, eu vou, na verdade, afetando e sendo afetada por essas relações, né, estabelecidas com as pessoas. Então, assim, eu estou buscando muito, né, sabendo disso, eu estou buscando entender um pouco sobre a minha ancestralidade. Eu estava nessa pesquisa, né, em Pernambuco,
E essa ancestralidade, para entender quem sou eu, né? Para entender um pouco sobre isso. É como Cecília Maria fala, né? É uma busca nesse latifúndio ancestral que sou eu. Então, ela fala isso e aí eu estou nessa busca. Atualmente, eu estou morando aqui no Cariri, né? E eu vim para cá para trabalhar e morar aqui foi um presente dos deuses, vamos dizer assim. Um presente que eu recebo de muito bom grado, porque quando eu chego aqui, eu tento escutar, eu tento me abrir para a escuta, para entender as pessoas que moram aqui, para entender a cultura que permeia aqui, né? Essa cultura religiosa, que não existe só isso, entender um pouco sobre essa localidade que se chama Cariri, onde existe uma etnia indígena, né? Povos que se chamam Cariri. Então, para entender um pouco isso, e eu começo a me aproximar, entender um pouco sobre a cultura, conhecer alguns mestres, brincantes, brincadores, e também me aproximo muito dos artistas daqui da região, né? Que é onde está a minha afetividade maior. São nessas pessoas, né, na cultura, nesses artistas que aqui habitam. E nisso, eu começo a perceber, Bárbara, como você também, que esses artistas, essas pessoas que fazem a cultura, né, cultura tradicional, cultura do teatro, da música, da dança, das artes visuais, enfim, de uma forma geral, eles pulsam, eles têm uma força muito grande, uma pulsação que eu acho que é consonante com a própria Chapada do Araripe, sabe? Onde a gente vive essa chapada. Então, eu acho que existe uma ligação muito forte, né? Uma força nas pessoas que vivem aqui. Então, assim, nisso tudo eu conheci vários mestres, né? Eu conheci mestre Aldeni, mestra Naninha, mestre Cirilo, mestra Edith, enfim, vários mestres. E tem uma particularidade também com o mestre Antônio e mestre Raimundo, no qual eu vim, que eu conheci, né? Eu vou contar rapidinho para a Pode gente, falar, é para isso mesmo. Pode né? falar. Então, quando eu morava em Salvador, eu fazia parte de um grupo chamado Bando Kumatê, que era um coletivo de artistas de diversas áreas do conhecimento, né, diversas linguagens, onde a gente tinha em comum a pesquisa sobre a cultura tradicional do Brasil, a cultura popular. E aí, nisso, a gente tinha uma sede numa comunidade chamada São Lázaro, onde todo ano a gente fazia uma festa para a comunidade, né? Trazendo a cultura, trazendo várias manifestações. E uma dessas festas, onde a gente ganhou um edital, a gente chamou o mestre Antônio, o mestre Raimundo e Cício Zabumbeiro, do Reisado dos Irmãos. E foi lá que eu conheci eles. Quando eu vim morar aqui no Ceará, no Cariri, eu fui assistir uma apresentação do Sesc e eles estavam se apresentando, e aí eu falei com ele, né? Ele lembrou de mim, e aí a gente trocou contato, e nessa troca de contato, ele sempre me chamava, me convidava para as suas apresentações. Ele e a esposa dele, a Adriana, né? Estavam sempre entrando em contato, me informando quando tinha apresentação em um local. E eu ia sempre, então ele vendo o meu interesse, ele me convidou para assistir um ensaio do Guerreiro e do Reisado. O Guerreiro dos Irmãos tem uma sede que fica no João Cabral, né? Onde eles dividem essa sede também, que faz parte tudo de uma família, né? Com o Guerreiro Santa Madalena. O Guerreiro Santa Madalena, o Guerreiro, a brincadeira do Guerreiro, veio para cá, para o Cariri, com a mestra Margarida, onde ela era de Alagoas, e ela veio criança para cá e trouxe uma memória. E aí ela formou aqui, né, já adulta, formou aqui no Cariri, no Juazeiro, o guerreiro chamado Guerreiro Santa Joana d'Arc, né? Então ela fez esse guerreiro e as pessoas foram aprendendo com ela e depois
criou, cada um foi criando o seu guerreiro. E aí, eu indo para os ensaios, Bárbara, tem uma coisa bem bacana, porque quando eu fui a primeira vez para o ensaio do guerreiro, né, que só são... uma coisa importante, o guerreiro é feito só por mulheres, Era né? isso que eu ia pedir para você contextualizar um pouquinho sobre esse grupo que você faz parte. Que provavelmente tem muita gente que não é daqui, aí é interessante entender. O guerreiro, ele é feito por mulheres, ele tem uma estrutura muito equivalente ao reizado, porque talvez o reizado seja mais popular, né? Mas são feitos de cordões e a gente tem mestra, contramestra e outras figuras, né, que compõem esse guerreiro. Então, quando eu fui assistir esse ensaio, a mestra Yara e a mestra Maria e o mestre Antônio disse assim, como eu já tinha feito oficina lá em Salvador, né? Eles, Uhum. a primeira vez que eu fui, eles já me colocaram dentro da brincadeira, junto com todas as meninas para brincar. E aquilo foi muito especial, foi muito significativo, porque ali, com aquele toque, com aquele canto, com aquele corpo, eu senti, e era muito visível, uma vibração ancestral, uma Uhum. vibração que transmutava, que trazia um momento de uma ancestralidade, como diz Érico José, né, uma ancestralidade festiva. Essa ancestralidade que se é rememorada, memorada no momento do fazer, no momento de Uhum. estar ali na brincadeira. Então, assim, a brincadeira ela é feita para a gente não esquecer. A gente não esquecer os nossos ancestrais negros, a gente não esquecer esses nossos ancestrais indígenas. Então, assim, quando você está ali brincando, você não sente o cansaço, né? Você brinca ali dentro daquela energia que vai te tomando o corpo todo e uma pessoa vai alimentando a outra, né? E a partir disso, eu indo para os ensaios, ficando ali, participando, né? Aprendendo as músicas, aprendendo a dança, eles me convidaram para fazer parte do grupo da Guerreiro Santa Madalena. E hoje eu faço parte desse grupo, né? E a gente estava ensaiando para fazer uma apresentação para viagem, né? Para viajar. Sim. E aí agora parou tudo. Mas antes de terminar minha fala, Bárbara, eu queria cantar uma música, tocar uma música, se você me der licença, Dou para sim, mas a gente saudar, ainda tem tempo. Pode ir. saudar Ai, só das minhas guerreiras, certo? Pronto. Brincar, guerreiro, é uma brincadeira sadia. Se eu pudesse, eu brincava, meu guerreiro todo dia. Brincar, guerreiro, é uma brincadeira sadia. Se eu pudesse, eu brincava, meu guerreiro todo dia. Minhas companheiras, todas elas querem bem. A pisada é uma só, quando vai, vai, quando vem, vem. Minhas companheiras, todas elas querem bem. A pisada é uma só, quando vai, vai, quando vem, vem. Eu aprendi essa música lá, né, no grupo, que é uma música que a gente canta, que a gente dança nas apresentações. Sim. Fala da tua mestra, Flávia, porque ela é uma mestra super jovem, né? Às vezes a gente tem um entendimento que os mestres da cultura já são um senhor, uma senhora, e ela é uma mestra super jovem, né? Aqui é filha do mestre Antônio, né? Se eu não me engano. Eu tenho, dentro do guerreiro, eu tenho duas mestras, né? Eu considero duas mestras, que é a mestra Yara e a mestra Maria. E mestra Yara, ela desde nova, de novinha, ela vem brincando. Então, ela passou por várias brincadeiras, por vários reisados, né? Brincou em guerreiro também e foi se formando a partir dessa memória corporal, dessa memória musical, né? Porque para você ser uma mestra, você precisa saber muito
sobre as músicas, para puxar as músicas, né? Atualmente teve aqui o Ciclo de Reis e a gente dançou e cantou junto com a mestra Margarida, né? Mestra Uhum. Margarida tá bem, bem velhinha, assim, deve estar com quase 90 anos de idade. E aí a mestra Margarida tem uma memória muito ancestral, vamos dizer assim, né? Que ela trouxe uma peça que Yara sabia, uma peça muito antiga. Então, assim, a mestra, mesmo que ela, por mais que ela seja nova, né? Ela tem uma memória, ela precisa dessa memória, né? Desse aprendizado que a Uhum. gente nós nunca vamos saber tudo, mas vai se construindo no próprio fazer. E a mestra Maria, que eu considero ela como uma mestra também, né, porque ela está muito à frente do guerreiro, ela é neta do mestre Antônio, mas ela chama ele de pai, né? Eu acho que é por essa aproximação. Maria, desde 3 anos de idade, que ela brinca o guerreiro. Ela começou brincando o reizado dos irmãos. Então, ela era aquela pequenininha que estava ali na frente, dançando, sendo a rainha, né? Então, ela foi se construindo, foi aprendendo, foi passando pelas fases, né? Porque a brincadeira, você vai passando de fases a partir do momento do seu interesse, do seu aprendizado na própria brincadeira. Então, Uhum. construindo. E hoje elas coordenam muito bem o Guerreiro, né, o Guerreiro Santa Madalena, e que é muito bom estar com todas as meninas. A gente tem um grupo de aproximadamente, não sei, 35 pessoas, 40, eu não sei bem exatamente, mas é um grupo grande, né, que a gente fazemos várias apresentações. Uhum. E para quem não sabe que está aqui, além da Flávia ser essa artista maravilhosa, ela também é professora. E acho que ela poderia comentar um pouquinho como é que está a sua vida agora, como professora nesse ensino remoto, né? Diante desse vírus invisível que faz com que todo mundo tem que ficar dentro de casa, né? E a gente tem que ficar mesmo por uma questão de saúde, por uma questão de consciência. Mas como é que está a tua rotina nesse momento e também como é que tu está se cuidando, né? Diante disso tudo. Eu tô. Bom, na verdade, eu tô dando aula agora, eu vou entrar de férias, né? Tô quase entrando de férias, porque estou resolvendo algumas coisas ainda. Mas quando depois de um tempo, eu sou professora, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. E a gente, dentro desse processo, a gente deu uma parada para entender como era que funcionava, porque é um momento muito peculiar para todos, né? Para os artistas, para os discentes, para os docentes, para todas as pessoas. E a gente começa a entender como é que funciona isso, né? Como é que funciona essa maquinária dentro desse momento que a gente está vivendo, onde a gente precisa se cuidar não só na questão intelectual do estudo, né, do trabalho, mas também corporal, mas também na questão desse corpo, dessa mente, né? Como é que a gente trata da nossa mente, né? Essa sanidade Sim. mental, no momento que a gente escuta tantas notícias ruins. Então, eu começo a dar aula de forma remota, né? Algumas disciplinas, na verdade, porque a gente está tendo muito cuidado com isso e também está tendo uma assistência, tentando ter uma assistência para todos os alunos, onde o IFCE comprou chips para distribuir. Sei que essa não é a salvação da pátria, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que ter cuidado com o outro, porque a gente sabe que os nossos discentes, né, estão também passando por situações, tem familiares adoecendo. Como é que a gente trata isso, né? Fazer aula em casa não é a mesma coisa de estar presencialmente. Então, a gente está dentro dessa busca e de entender como é que funciona esse momento e tentando sempre dialogar, né? Tentando sempre dialogar com esses alunos, com
de uma forma muito afetuosa, né? E entender o que funciona e o que não funciona. A gente teve agora para esse primeiro ciclo, fez uma avaliação e aparentemente foi uma avaliação bastante produtiva nesse sentido. Só, já que eu sou da área de artes, né, eu vou só falar rapidamente sobre a minha prática dentro Pode disso, falar. né? Eu fiquei muito preocupada, Bárbara. Eu até conversei contigo, né, inicialmente, o que eu iria abordar para esse aluno nesse tempo, né, nesses tempos que a gente está vivendo, nessa pandemia. E aí eu comecei a pensar que, pela própria disciplina, né, é importante a gente refletir sobre esse tempo atual, o que a gente está fazendo, quais são as nossas questões, né? Será que a gente está adoecendo? O que é que a gente está escutando? O que é que a gente está fazendo, né? Como é que a internet, como é que esse meio digital está entrando na nossa vida, né? E aí eu começo a criar um projeto de vídeo performance, né? Desses alunos eles refletirem e a gente escreveu cartas, sabe? Escreveu cartas para amigos, uma forma também de aproximar, né? Diminuir essa distância que a gente está vivendo. Então a gente começa a escrever cartas, a gente começa a criar um roteiro do nosso dia, para onde a gente está direcionando, para onde a gente quer direcionar o nosso olhar nesse momento, né? Quais são, o que é que está dificultando, o que é que eu posso melhorar. E aí esses alunos, eles fizeram, construíram, e eu fiquei muito feliz, assim, porque foi muito bonito. A construção individual, a construção coletiva, né? Porque também tiveram grupos que fizeram isso. Então, é muito importante, né, a gente refletir, a gente pensar nesse momento o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está vendo. A gente tem um turbilhão aí de informações, seja na televisão, seja na internet, né? Onde eu percebo que essa internet tem o seu lado positivo e também tem o menos positivo. O lado positivo é que a gente está conseguindo se conectar mais, né? Apesar do distanciamento, conectar no sentido de não deixar essa conexão não ser estabelecida, então a gente está estabelecendo essa relação. Também a gente está tendo muitas lives, né? É muito aprendizado que a gente está tendo, então tem muitas lives com ótimos conteúdos, então se a gente souber filtrar, a gente vai saber o que a gente procura, o que a gente faz, o que a gente escuta, né, o que a gente absorve, e isso interfere na nossa prática também, na nossa Sim. prática diária, na nossa prática artística, né, na nossa construção intelectual e corporal. Mas também tem um Uhum. lado dentro da internet menos positiva, vamos dizer assim, que é o excesso. A gente precisa perceber para onde é que a gente está indo, né? O excesso, Uhum. tudo demais é demasia. Então, assim, que conteúdo é esse que eu estou vendo? Que conteúdo é esse que eu estou absorvendo? E o que eu quero para esse momento? E aí eu fico Uhum. pensando nisso. Porque muitas. Ah, eu estou falando demais, né? Não, tá não, tá ótimo. Tá ótimo. Você está falando como você está se cuidando, né? Mas você consegue colocar também, se você se sentir à vontade, alguns rituais que você faz no dia a dia, seja se alongar, seja tomar água em jejum, alguns rituais assim que você faz que você vê que tem lhe ajudado a abrir sua escuta, né? Inclusive essa escuta ancestral, né? Que você traz de alguma forma. Eu acho que, inicialmente, eu trago aqui para você como eu estou me cuidando, tentando organizar o meu tempo, né? Uhum, Eu acho que dentro disso, dessa necessidade de organizar o tempo, porque eu uhum, começo também a fazer outras coisas, eu tiro algumas coisas e começo a fazer outras coisas, né? E isso vai também assoberbando a minha vida. E aí, sim. dentro disso, desse desejo de organizar esse tempo, eu tento desacelerar um pouco, até mesmo para me escutar. Uhum, Escutar o que está acontecendo, o que eu preciso, que ancestralidade é essa, escutar esse lugar, me escutar, né? E também, dentro disso, eu começo a fazer algumas coisas que eu não fazia antes, né? Como, por exemplo, Pilates, eu estou
tentando trabalhar esse corpo, né, que está parado em casa, um pouco de yoga, estou tentando melhorar a minha alimentação diária. Uhum. Estou também fazendo alguns cursos, né, que a gente precisa estar sempre nessa busca. E eu tô dentro dessa busca, assim, dentro desses rituais diários de me escutar, de tentar ler mais, sabe? De entrar em conexão comigo, né? Com o outro também. Uhum. Pois é isso, Flávia. Te agradecer, dizer que foi muito maravilhoso te escutar a sua narrativa, como você está pensando a vida agora, a partir de sua trajetória e das trajetórias das tantas que você carrega, né? E te agradecer por essa disponibilidade e te dizer que eu vou te deixar agora com tempo livre, uns 12, 15 minutos, para você cantar, dançar, bailar, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu vou tirar os comentários para a gente te ver bem direitinho. Tá. Bom, só para fechar, eu quero, já que a gente falou, né, nessa questão da ancestralidade, dessa questão que eu estou buscando isso, eu quero dizer uma coisa. Eu quero falar para você, Bárbara, Auetekatu. Auetekatu é uma palavra em Aueteca. Tupi-Guarani, é uma palavra em Tupi-Guarani que eu aprendi recentemente no curso que eu estou fazendo de Tupi-Guarani, né? Que Bárbara também está fazendo, com o Luan Akipá. Apica. Apicá, isso, Apicá. Apica. Então, ao Etecatu para os meus caminhos, ao Etecatu para as pessoas que estão aqui, né, conosco, ao Etecatu para os meus ancestrais. E eu vou fechar esse nosso encontro aqui com uma música que eu aprendi com Maria Guerreira, né? Maria Guerreira na verdade, filha adotiva da mestra Margarida, onde ela me ensinou muito, né? Logo quando eu cheguei aqui no Cariri, eu encontrei com a Aline Valim, onde a gente fez um grupo, e Maria fazia parte desse grupo, né? Ensinando para a gente sobre cultura, sobre o rezado, sobre o guerreiro. E ela me ensinou uma música que eu vou tocar para a gente fechar aqui. Eu não tenho medo do dragão devorador, porque tenho São Jorge, ele é meu protetor. Mas eu não tenho medo do dragão devorador, porque tenho São Jorge, ele é meu protetor. Mas eu sou guerreira, eu nasci pra guerrear, com as armas de São Jorge, todo mal eu vou cortar. Mas eu sou guerreira, eu nasci pra guerrear, com as armas de São Jorge, todo mal eu vou cortar. Eu não tenho medo do dragão devorador, porque tenho São Jorge, ele é meu protetor. Mas eu não tenho medo do dragão devorador, porque tenho São Jorge, ele é meu protetor. Mas eu sou guerreira, eu nasci pra guerrear, com as armas de São Jorge, todo mal eu vou cortar. Mas eu sou guerreira, eu nasci pra guerrear, com as armas de São Jorge, todo mal eu vou cortar. É isso. Obrigada. Auetecatu. Auetecatu. Pronto, gratidão, Flávia, gratidão a todo mundo que está aqui. Convidar vocês para agora, de 17 horas, retornarem, que a gente vai voltar na live com a Brisa, tá bom? A Brisa é uma artista mineira. Beijo. Beijo, gente. Deixa só os elogios entrar. Muita gente dando parabéns, muita gente que passou por aqui, como ainda tem um tempinho, te mandou muitos abraços, muitos beijos.
e ficaram muito felizes com as canções que você levantou, que você colocou, com, enfim, com sua história. Se quiser Eu quero deixar que mais um todos beijinho para a galera, que ainda tem um tempinho. Então, eu quero que todos venham aqui no Cariri visitar, ver essa belezura que é aqui, né? Conhecerem, para que também possa conhecer as pessoas daqui, que são pessoas muito especiais, e conhecer o Guerreiro, conhecer também o Reisado, né? Conhecer o Maneiro-Pau, Bacamarteiros, enfim, conhecer o coco daqui. Então, conhecer as manifestações. É tão importante, né? A gente se aproximar da nossa cultura, entender a nossa cultura, porque a partir do momento que a gente entende a nossa cultura, a gente também se entende. E há um processo de pertencimento sobre aquele local, sobre aquele estado, né? Sobre aquela possibilidade de ser no mundo. É isso. É isso aí. Eu sou guerreira, eu nasci para guerrilhar. Gratidão, Exatamente. Flávia e todo mundo. E de 17 horas a gente volta. Lembrando que essa é a terceira cicla. Amanhã, sexta, tem. E no sábado também. É isso. Beijo e gratidão.